notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui na Rádio Guardiã da Notícia com mais um quadro, a Guardiã da Justiça.
Agradeço a todos da equipe aqui da rádio, agradeço a todos que estão assistindo mais uma vez ao vivo. Quem não consegue assistir ao vivo, eu reforço, ficará disponibilizado pela íntegra no Face e no YouTube. Assistam também e sigam a rádio pelo Instagram, assistam pelo site e pelo nosso app, que está disponível para todos os celulares também. Assistam a rádio, que está acompanhando a política agora, está chegando pertinho, a todo o tempo, até de madrugada, 24 horas. Estamos aqui quinta-feira, direito penal, direito criminal. Sou especializada, sou pós-graduada, adoro. Eu atuo um pouquinho também nessa área, gosto muito dessa área, não atuo tanto, mas eu gosto bastante, adoro essa oportunidade que a Gabi e a rádio está me dando aqui toda quinta-feira. E hoje eu trago aqui um convidado, né, que claro, eu não chego nem aqui na atuação dele, que ele pratica mesmo essa área, o dia a dia dele é dentro dessa área aqui do direito criminal e penal, é a prática dele. E a convite aqui da rádio, que a rádio já queria há um tempinho esse tema, até peço desculpa que a gente está encaixando ainda hoje o doutor, né, que teve várias oportunidades aqui, vários convidados especiais aqui, eu com mais um convidado especial, eu consegui trazer ele somente hoje aqui pela agenda da rádio, pela agenda do doutor. Então hoje começamos novembro, um mês mais lindo do ano, o meu mês de aniversário, que eu não vou contar a idade, que eu sou nova, e esse ano de pandemia eu não vou fazer ano, mas é o mês mais bonito e eu começo aqui o nosso programa, porque segunda foi feriado, a gente peço também desculpa a gente apresentar um programa, mas tivemos imprevisto. Então a gente abre novembro com o doutor Leônidas Andrades de Paula, especializado em direito penal e processo penal. E o nosso assunto hoje é conhecido como a famosa saidinha de banco, mas formalmente conhecido como assalto, que é roubo, né? Que o doutor acabou de falar antes do programa, que vai explicar melhor que assalto seria o roubo, ou furto realizado logo após a vítima sacar uma quantia nos bancos ou caixas eletrônicos. Então eu passo a palavra aqui, agradeço a presença, doutora, aqui na nossa rádio, ao vivo, para falar sobre esse assunto tão polêmico, eu, na minha opinião, como leiga, né, a gente sabe que são os idosos aqui, né, para todos que são o público-alvo, mas o doutor vai falar melhor, depois a gente abre para perguntas, que já estão me mandando e enviem também ao vivo. Obrigada, doutor Leônidas, passo a palavra. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E vamos falar sobre o crime de saidinha de banco, né? Isso tem afligido muito a nossa sociedade, é um tema muito atual, né? Falar sobre a responsabilidade dos bancos, como isso acontece, como é o perfil das pessoas que são vítimas desse tipo de crimes, né? É muito comum a pessoa estar no banco lá e ele vai perceber logo que ele fica exposto no banco, né? Ele fica exposto, então toda vez que ele saca o numerário, várias pessoas estão vendo ele ali. O crime de saidinha de banco, tecnicamente, ele não existe no Código Penal, né? Não existe a tipificação do Código Penal, da saidinha de banco. Então ele, na verdade, é um roubo ou um furto, né? E, nos piores casos, ele pode evoluir para o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O que acontece? Quando a pessoa vai no banco, ela fica exposta. O banco tem uma grande responsabilidade sobre isso, né? Porque não há um lugar privado para que a pessoa possa ali receber os seus recursos. E, como eu disse, fica totalmente exposta. Como agem essas quadrilhas? Fica um olheiro dentro do banco, né, e que passa a informação para outra quadrilha que está do lado de fora. Essas pessoas têm um agir violento, né? Via de regra, eles estão armados, geralmente são abordados, eles estão em motocicletas, um condutor e um garupa. O garupa está armado, eles agridem violentamente. E o perfil, né? Eles procuram pessoas mais idosas, que são mais vulneráveis, né? E aqui, ao longo do programa, ele vai discursando mais sobre isso.
vamos falar sobre como agir, né? Se você for vítima de um assalto, de um roubo, nesse caso de saidinha de banco, né? E mostrar para vocês que vocês têm direitos a recorrer, têm direito a entrar com processo contra o banco, falar sobre a responsabilidade do banco nesse tipo de crime e na coibição desse tipo de crime, né? Então, estamos abertos a perguntas aí, vamos falar mais sobre o tema. Doutor, boa tarde. Já eu pedi licença aqui para a doutora Maiara, já quero fazer uma pergunta. Por que o banco, no caso a empresa, o banco, ele tem a responsabilidade nesse caso, sendo que, digamos que ele está lá fazendo, o banco tem lá, é o trabalho dele lá, a empresa, enfim, ele não tem, isso não seria responsabilidade do Estado, a segurança? Mesmo que seja uma empresa privada? Em tese, é isso que o banco alega em defesa deles, né? Mas, na verdade, o que a gente questiona é que há uma falha na prestação do serviço. Ao banco não disponibilizar um lugar reservado, ao não colocar biombos, ao não colocar cabines, ele expõe você. Então, existe uma falha na prestação do serviço. E, segundo o nosso Código Consumidor, o banco, quando ele comete essa falha, ele expõe você ao risco. E tem bem as coisas também que são a teoria do risco do negócio. O banco é obrigado a assumir esse risco, né? Por que os bancos não fazem isso? Por que eles não colocam lá biombos, não colocam? Porque geraria custo. E as pessoas não têm o conhecimento de que elas têm direito de ser ressarcidas por essa falha do serviço. Porque qual é o objetivo do ladrão? É o numerário. E esse numerário foi exposto ao risco, ao crime lá, ao criminoso lá, por uma falha de prestação do banco. Nisso está a responsabilidade do banco. Nisso ele tem que indenizar a pessoa que foi assaltada, que foi roubada, vítima da famosa saidinha de banco. Ainda que ela saia, que ela vá para a casa dela, o antecedente foi dentro do banco. Se você entrar em qualquer banco hoje, os caixas eletrônicos não têm divisórias. E o que é pior ainda, hoje com a pandemia ficou um pouco pior. Porque tem aquelas atendentes que fazem o pré-atendimento ali. E ela pergunta para você, vai fazer o quê? A pessoa fala assim, eu vou sacar. Até R$1.000 você pode sacar no caixa eletrônico. Mas eu vou sacar mais. Todo mundo ali ouviu que ela vai sacar. Então, expôs a pessoa. O malandro já está ali, observou, ele só vai avisar para o comparsa lá fora. Então, aí é que está a responsabilidade do banco. Ele presta um serviço ruim, ele presta um serviço defeituoso e por isso ele tem que indenizar. Isso aí é importante a gente dizer, porque às vezes a pessoa quer reagir, não reaja. Isso pode evoluir para um latrocínio, você pode morrer por conta de alguns reais, que você pode buscar lá na frente ser ressarcido pelo banco, pela responsabilidade do banco, sim. Os bancos não fazem nada porque poucas pessoas têm conhecimento que ele tem direito de ir atrás disso no banco. Então poucas pessoas entram com a ação. Fica mais barato manter isso e pagar algumas indenizações dos que vão atrás do que efetivamente dar um jeito no serviço e prestar um serviço de qualidade e de segurança. Perfeito, doutor. Bom, eu abri aqui de forma leiga, como disse, eu sou pós-graduada em Direito Penal, mas eu fiz MAS para concursos, eu atuo, mas nunca atuei em um tipo de crime desse. Mas por notícias a gente vê os idosos como esse público, né? Alvo, esse maior público. Existe um perfil de público específico, o senhor pode falar, para esse crime? Sim, geralmente o perfil procurado pelo ladrão, ele vai onde ele se sentir mais seguro, né? Onde houver menos risco para ele. Então os idosos são vítimas preferenciais. Não significa que é exclusivamente dos idosos, né? Mas é assim, depende, o roubo, esse tipo de roubo, ele pode ser um roubo de oportunidade ou de quadrilhas especializadas.
O de oportunidade, geralmente o cara vai procurar o idoso, porque ele é mais vulnerável, é mais fraco, é mais frágil. Agora, as quadrilhas especializadas, eles não se importam. Pode ser o Anderson Silva lá, que os caras, eles estão armados, eles têm o elemento surpresa, né? Então, assim, o perfil do roubo de oportunidade, que é aquele que está passando, viu o cara sacando dinheiro, então esse vai procurar o idoso, vai procurar aquele mais frágil. Mas existem quadrilhas especializadas que pouco se importam. Eles vão para cima mesmo e às vezes são empresários, são pessoas que precisam te sacar grandes quantias e que ficam expostas lá. E essas pessoas são quadrilhas, eles estão armados, são perigosos, agem com violência. Então, voltando a reafirmar, se você for vítima de um roubo desse, não reaja, porque pode resultar em morte. Perfeito, doutor. E o senhor disse aqui que o banco vai ter uma responsabilidade. Ele vai ter uma responsabilidade de qualquer forma? Ou existe uma distância? Se vai ser ali na frente do banco? Ou de qualquer forma, por exemplo, se o motoqueiro vai seguir até a casa ou até uma determinada distância? O senhor pode explicar, por favor? Não existe distância, não. O problema está na falha da prestação do serviço. A responsabilidade do banco está ali. O objetivo do ladrão é o dinheiro, é o numerário. E esse numerário foi exposto por uma falha do banco, por uma falha na prestação do serviço. E por isso o banco é responsável, sim. Seja nas imediações, seja que eu seguiu até a casa. É uma coisa para se dizer também que muitas pessoas não denunciam por medo. Porque às vezes ele é seguido até a casa dele, então ele tem medo de represária dos bandidos. Às vezes eles pedem para a polícia até não rastrear, né, por medo. Mas a responsabilidade do banco independe de distância. Tá? A partir do momento que o banco prestou um serviço defeituoso, ele é responsável por esse dinheiro, sim. Inclusive por danos morais. As ações desses criminosos, eles não levam só o dinheiro. Traz sequelas, traz problemas psicológicos, as pessoas ficam traumatizadas, porque eles são muito violentos. Então, quando você buscar a sua reparação, você vai buscar também um dano moral, por conta dessa sequela, desse dano psicológico que dá nas pessoas. Perfeito. Então, se a pessoa... Igor. Então, se a pessoa sofrer um assalto, um furto, enfim, desse tipo, ele deve procurar um advogado e ele terá, então, ele poderá entrar com uma ação civil, vamos falar, porque assistem pessoas leigas de todos os perfis aqui. Da responsabilidade será da esfera civil e pode também abrir um BO, criminal, será da esfera criminal e civil, é isso, doutor? Sim. Se você foi vítima de um assalto, de uma saidinha de banco, você deve procurar a delegacia, tá? Deve fazer o boletim de ocorrência, primeiro, por quê? Esse boletim de ocorrência vai instruir as autoridades a providenciar o policiamento, aumentar o policiamento. Está ocorrendo muito esse crime aqui, então eles vão aumentar serve de parâmetro para eles determinar política de segurança pública, né? O segundo, por que você deve abrir um boletim de ocorrência, é porque na ação civil de reparação, você vai precisar desse documento para comprovar que você sofreu um assalto, tá? E o que acontece muito, como é direito do consumidor, você vai inverter o ônus da prova, né? O banco vai ter que provar que o roubo aconteceu por culpa exclusiva sua. Não é você que vai ter que provar, você vai denunciar o fato, vai dizer anunciar como foi, o que aconteceu, você sacou o dinheiro, você foi roubando. E o banco, se quiser se eximir da responsabilidade, ele vai ter que provar que você agiu de má fé ou você agiu com displicência, né? Vai ter invertido o ônus da prova aí. Caberá ao banco provar que foi culpa exclusiva da vítima nesse caso. Perfeito. Eu sei que o senhor já falou, mas vamos repetir aqui que isso é muito importante. Então, se a pessoa entrou no banco, sacou a pessoa que eu digo, né, a pessoa que vai sofrer esse tipo de abordagem.
ela resgatou uma quantia, ela sacou uma quantia. Ao sair, ela foi abordada. Então, o que fazer, doutor? Vamos reforçar esse ponto, por gentileza. A primeira providência é fazer o boletim de ocorrência. Sim. Feito o boletim de ocorrência, procura um advogado, né? Procura um advogado e ele vai entrar com uma ação civil de reparação de danos materiais e morais. Ou seja, ressarcir o que foi levado, mais os danos morais provocados em virtude da violência, e aí tem que se ver a extensão do dano causado, né? Perfeito. E o senhor, assim como advogado, tem alguma dica para essas pessoas evitarem esse tipo de abordagem, evitarem para não sofrerem esse tipo de crime? Como eu falei, esse é um crime, às vezes de oportunidade, às vezes são quadrilhas especializadas, né? Uhum. As dicas de segurança são as de sempre. Na realidade, é cuidado, observar o ambiente que você está, olhar se tem alguém te observando, né? Não ir sozinho, porque quanto mais vulnerável, mais fácil para o bandido, né? Se você puder, não use, não saque, não use dinheiro vivo, use outros meios de pagamento. É uma coisa interessante, né? Porque nós sabemos que já existem pesquisas que nos próximos 20 anos não existirá mais dinheiro de papel, né? E o que nós temos agora o Pix, né? Que vai estar no telefone aí, que você vai fazer todo tipo de pagamento pelo telefone. Você vai no mercado, você paga pelo seu telefone, você faz tudo pelo seu telefone. Aliás, é preocupante isso, né? Porque a nossa vida hoje está dependendo do telefone. Sim. Nós temos documentos digitais, nós temos fotografias de família. O telefone já substituiu tudo, né? Máquina fotográfica, rádio, televisão, tudo. O telefone hoje é nossa vida. E sim, cada vez mais. Daqui uns dias nós vamos ter que nos preocupar com o nosso telefone. Uhum. Né? Então, a dica de segurança é de sempre. Muito cuidado. Você está vulnerável. É uma situação que você está vulnerável. Se possível, não use dinheiro. Faça transferência, use outros meios. Mas não sendo possível, vá com outras pessoas. Não fique todo mundo junto. Mantenha uma certa distância e observe o ambiente. Vê se você está sendo observado. Ao sair do banco, vê se tem um motoqueiro com carona seguindo você. Se estiver seguindo, entre no primeiro, pare numa viatura, vá para uma delegacia, que eles vão desistir e vão para outro lado. Perfeito, doutor. Então vamos falar dos nossos idosos, que é o público mais atingido. Beijo para minha avó, que fez eu pedir desculpa aqui pro Igor. Não aguento, o Igor ficou traumatizado, viu? Lindy, aqui ó, ele conta para todos os convidados e eu já pedi desculpa. Minha avó é idosa, quando acontecer alguma coisa com ela, eu morro, com toda a nossa família. Claro, a gente não quer que aconteça com ninguém, mas quando, né, é nosso específico. Minha avó não gosta muito, ela pede para minha mãe, para mim, a gente pede para outros parentes fazer as coisas de tecnologia, até que ela entende bastante, né, que ela tá assistindo aqui, provavelmente pelo celular, até que ela é mais moderna, mas os idosos a gente sabe que não se adapta muito à tecnologia, né? E como você falou, não vai existir. Tem pessoas que não adianta, não se adaptam. E fazem questão de ir ao banco. Inclusive, tinha meu bisavô, que ela também sabe que é pai dela, que até morreu, acho que faz 3 anos, que tinha 100 anos, que ele tinha que colocar ele no carro, ele fazia questão, quando ele entendia, de ir até o banco. Ele tinha aquela cabeça. No dia do pagamento, ele queria ir até o banco. Ela tá assistindo, ela sabe, ele tinha quase 100 anos, era aquela cabeça. Dava dia 10, ele tinha que ir. E as pessoas, as quadrilhas, como o senhor está falando e sabe melhor que eu, sabem disso, que tem idosos que não se adaptam à tecnologia, tem idosos que fazem questão de ir lá e pegar o dinheirinho deles, e não adianta a gente colocar isso na cabeça. Então é assim, então o senhor reforça, se eles querem ir, tem que alguém da família ficar de olho nesses motoqueiros, e eles se aproveitam dessas pessoas. O senhor acha que porque são mais frágeis, por conta disso, que não estão adaptadas com a tecnologia, o senhor acha que isso ajuda também, esse perfil ser mais dos idosos, por isso? Sim, na verdade eles são mais vulneráveis, né? Isso. Eles não têm força física. Às vezes esses ladrões, eles estão com um simulacro de arma, né? E aí eles procuram essas pessoas mais fragilizadas, né? Que eles podem dominar com a força física. Eles estão mais vulneráveis,
né? Sim. Então, se você for idoso, se você tiver de sacar dinheiro, saque o menos possível. Vá mais vezes ao banco, se for preciso, mas sempre saque quantias pequenas. Se você for sacar uma quantia maior, vá acompanhado de outras pessoas. Não vá sozinho, não se exponha a risco. E eu verifiquei alguns casos, eu não sei se o senhor que é dessa área tem alguns casos práticos, mas eu verifiquei aqui em algumas pesquisas, tem quadrilhas próprias de empresas, que as empresas, eu sou advogada trabalhista, especialista em trabalhista, minha especialidade, minha pós, né? Tanto que eu comecei o quadro aqui da segunda de trabalhista. E conheço sua irmã por conta da área trabalhista, doutora Sandra, um beijo. Que as empresas, elas querem fazer aquele pagamento por fora para poder se eximir de uns direitos trabalhistas, para não poder fazer o cálculo. A gente sabe que a prova, quando você faz o pagamento por fora, é bastante difícil de provar na Justiça do Trabalho. Vou falar aqui bem rapidinho, né? Vou falar assim, até de forma leiga também, não como advogado. Então, o que acontece? Tem que realizar esses saques nos bancos em dinheiro, porque não adianta, vai pagar em dinheiro para não fazer a prova do pagamento por fora. São bastante funcionários, é claro que a quantia vai ser grande. E tem quadrilhas especializadas nisso. Já sabe, às vezes contratam funcionários para ficar lá dentro de olho. O senhor sabe dessas quadrilhas? Já ouviu falar, doutor? Sim, isso acontece muito, é muito comum, né? Mas isso também é mais uma falha do banco, tá? Porque quando você tem que sacar um valor alto, o banco pede para você pré-agendar o horário que você vai sacar. Ou seja, o bandido já pode ficar sabendo até a hora que você vai pegar o dinheiro, né? Então, isso é mais uma falha na prestação do serviço do banco, né? Obviamente, o banco vai tentar se eximir, porque houve uma falha ali, porque funcionários da empresa dele foram quem deram a dica, né? Para que o assalto ocorresse, né? Mas também é uma falha de prestação de serviço do banco. Porque você não pode chegar lá e falar assim, eu queria sacar 50 mesmo. Eu falo, não dá, esse horário não pode. Esse horário a gente não tem como, você tem que agendar para amanhã, por exemplo, para tal hora. Você agenda o horário, então o bandido pode ficar informado até do horário que você vai no banco, a quantia. Via de regra, quando essas quadrilhas especializadas, ela já sabe quanto o cara sacou, onde ele guardou. É incrível. Complicado, né? Não deveria. E também não funciona, né? A gente sabe isso de horário, porque às vezes a empresa, o pagamento nem sabe quando o cliente vai pagar. Então, já caiu, a empresa já corre. Não tem como, né? Funcionar essa regra. É falha do banco. Aí, nesse caso, também pode o banco ser responsável. Correto? Sim, porque vai haver a inversão do ônus da prova, né? Entendi. O banco vai ter que provar que houve negligência da vítima lá, que o roubo ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Né? Mas a responsabilidade do banco persiste, sim. Perfeito, doutor. Também tem um caso aqui da prática da minha amiga Ju, advogada, sempre assiste. Beijo, Ju. Se você não assiste ao vivo, eu sei que você sempre assiste após, né? Pela íntegra. O pai dela, infelizmente, que eu conheci, não lembro quanto tempo, acho que faz uns 10 anos já, a gente estudava direito. Ele faleceu como vítima, saidinha de banco, tá? Eu vou falar sobre esse nome, que todo mundo conhece por esse nome, né? É o nome da denominação desse crime. Foi lá em São Paulo e o pai dela teve, eu não sei nem como que aconteceu, não sei nem se ela entrou com a ação. Ju, desculpa estar aqui, mas eu sei que eu acompanhei todo o caso, citando aqui os do seu pai. Mas, enfim, foi bem triste, foi uma quantia pequena na época e ele entregou o valor. Ele não reagiu. E foi bem triste, porque era uma quantia pequena, eu não lembro, mas era pequena, não sei nem se chegava a R$1.000, era pequena. Claro que ajuda muita gente, mas para tirar a vida de uma pessoa é muito pequena. Isso não justifica tirar a vida. Imagina uma quantia assim. E ele faleceu lá no centro de São Paulo, ele entregou, ele não reagiu. E foi um crime desse, né? Então, no caso desse caso que aconteceu com a minha amiga, que hoje é uma excelente advogada, o que o senhor acha? Entraria também com uma ação, foi vítima, não reagiu, uma quantia de pequeno valor aos olhos de um crime desse, né?
É a família que entra com essa ação? No caso, por favor, o senhor pode explicar, doutor? Sim, nesse caso a família é a maior vítima de todas, né? Sim. Perdeu um ente querido e por culpa exclusiva do banco, né? Uhum. Nesse caso, o dano moral tem que ser altíssimo, até para que o banco corrija isso. Porque enquanto continuar assim, os bancos vão manter o mesmo padrão, vão estar expondo as pessoas ao risco, né? O que é preciso que as pessoas observar é que esses bandidos também têm medo. E eles não são pessoas que têm formação para usar uma arma de fogo, têm treinamento, habilidade. Eles estão ali, estão nervosos, eles estão com medo de ser presos. E muitas vezes essa arma dispara sem até que ele queira. Uhum. Né? Mas pelo nervosismo, pela falta de habilidade em lidar com armamento. Né? Uhum. Então é um risco. Agora, persiste sim a responsabilidade do banco. O que a gente sempre tem em mente, o fato só ocorreu porque ele foi exposto na hora de sacar o dinheiro. Sim. O objetivo do ladrão, do assassino aí no caso, era o numerário. E esse numerário foi exposto na hora que o banco estava prestando o serviço. Daí decorre a responsabilidade do banco. E eu reforço, como foi um caso prático da minha amiga, a gente estudava ainda, eu sei bem direitinho, é um banco que fica nessas praças de São Paulo na época, eu nem sei como é hoje, mas aquilo lá na época era na praça, aí tinha aqueles guardas lá dentro, então assim, tinha segurança lá dentro e o banco era bem na praça, então foi bem exposto, foi bem na frente. Eu acho assim, que teria como alguém ajudar de lá de dentro, entendeu? Assim, mas é importante ver isso. A segurança do banco é para o banco. A segurança, ela não faz a segurança do cliente. Ah, tá, entendi. Ela deveria fazer a segurança do cliente, mas ela está ali para fazer a segurança do banco. Uma coisa que é muito comum quando você vai buscar as filmagens. Uhum. A filmagem é um mero proforme. Primeiro porque o banco não vai te fornecer sem uma autorização judicial. Então você vai ter que entrar com uma ação, o juiz vai pedir essas imagens lá para mostrar. Agora, se você for pedir as imagens para o banco não te dá. As câmeras nem sempre estão ali para proteger, elas estão lá para cumprir um proforme para a seguradora. A seguradora vai exigir que tenha a câmera, mas aquelas câmeras não estão ali para proteger o cliente. Mas, doutor, pergunta, não querendo fazer novamente a função de advogado do diabo, mas assim, qualquer empresa, ela não vai querer fornecer as imagens diretamente para você, certo? Você teria que apelar, caso não especificamente de banco, mas qualquer outro lugar, se vai no mercado, por exemplo, você não vai chegar lá no gerente do mercado e falar para ele, quero as filmagens do dia tal que aconteceu tal aqui. Os caras não vão passar. Você vai ter que apelar para um juiz para poder ter essas filmagens, certo? Não. Ou não necessariamente? Via de regra, eles vão te fornecer essas filmagens, né? Mas o que eu digo é assim, aquelas câmeras que estão ali, não existe um monitoramento, né? Não existe um acompanhamento real lá das pessoas observando quem está no banco, quem está lá para proteger os clientes. Né? Mas no caso dos mercados, quando ocorre, sim, os mercados geralmente eles fornecem as imagens até para que esse bandido seja identificado e seja preso, né? Nos bancos já é um pouco mais diferente. Não sei se por questão de privacidade, né? Pode alegar quebra de privacidade, invasão de privacidade, né? Os bancos têm lá os seus argumentos lá e eu acho que até que são válidos, né? Mas o fato é que as câmeras que estão ali, elas não estão para proteger os clientes, elas estão para cumprir uma função que a seguradora exige. Perfeito, doutor. Pergunta aqui. E se a vítima for baleada pela polícia? A vítima. Acontece, a polícia chega, a polícia que eu falo, segurança em geral, né? Que chega, geralmente a PM nesse caso, né? Mas pode ser outra polícia. E a vítima baleada pela polícia, o que fazer? Bom, no caso, continua a responsabilidade do banco, não pelo fato, não pela vítima ter sido baleada em si, mas isso só aconteceu porque houve falha no serviço, na prestação do serviço. Então a gente volta a reafirmar,
O problema todo está na falha da prestação do serviço. O banco presta um mau serviço. O banco te expõe ao risco. E aí é que continua prevalecendo a responsabilidade do banco. O tiro que a pessoa tomou, seja da polícia, seja do bandido, foi consequência dessa falha de prestação de serviço. Por isso que a gente bate na tecla da responsabilidade do banco. Ok. Chegou uma pergunta aqui, também não é minha área, mas é uma área que eu adoro, acho que é uma área que todo mundo deveria conhecer. E eu acho que isso deveria ter se dado nas escolas, que são os direitos do consumidor, porque afinal quem não é consumidor, né? Então eu acho que todo mundo deveria ter uma base disso. Eu gosto bastante, até atuo, mas não é a minha área. Vamos lá, veio uma pergunta. Esse tipo de crime, né? Saidinha de banco, volto a reforçar aqui, que é um público geral. É um crime de direito do consumidor, doutor? Não, é assim, na verdade, assim, vamos retomar. É um tipo, né? Vamos retomar aqui do começo, assim, o crime específico, saidinha de banco, ele não existe. Como a gente fala para um público que não tenha formação jurídica, é importante frisar isso. Toda conduta criminosa só pode ser considerada criminosa se ela for tipificada no nosso Código Penal. E existem estudos para tipificar esse tipo de crime. Tipificar é especificar o que é o crime, como ele ocorre, qual é o trâmite dele, né? Então, não existe o crime de saidinha de banco. O que existe é o roubo ou o furto. O roubo, ele é aquele feito com violência ou grave ameaça. E o furto é aquele que a pessoa faz sem que a pessoa veja, bater a carteira, roubar a carteira de dentro da bolsa, né? Então não existe assim o crime de saidinha de banco. Tecnicamente, o que existe é o roubo, o furto e pode descambar para o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente costuma dizer que o latrocínio é o roubo que deu errado, né? E quanto a ser do consumidor, não, ele não é do consumidor. O problema é assim, a relação banco e cliente é vigida pelo direito do consumidor, né? Houve uma tentativa dos bancos em se eximir disso, de dizer que não era direito do consumidor, mas já está pacificado que é regido pelo direito do consumidor. Então, vige sim os princípios do Código de Direito do Consumidor, né, inclusive com a inversão do ônus da prova, como eu disse. É o banco que tem que provar que houve negligência, que houve o dolo do cliente, da vítima, né? E não a vítima, passa-se a exigir a prova ao contrário, é o banco responsável pela prova. Perfeito, doutor. Doutor, esse caso que eu citei aqui da minha amiga, ela tá mandando. Ela falou que entrou com ação e na época ficou impune. Ficou impune porque não conseguiu provar a responsabilidade do banco. Uma pena, né? Ela tá mandando aqui ao vivo. E vai mandar mais coisas com o tempo. Eu vou falando aqui, mas ficou impune a responsabilidade. Foi bem na frente do banco, como eu tô te falando. Uma pena, né? Vamos lá. Aqui, próxima pergunta. Desculpa que até fugiu, porque como eu conheci, assim, a gente, né, até fica até surpreso, porque a gente sabe que a justiça falha, a gente como advogado, né? Vamos lá. Doutor, no caso, se sofrer um crime desse, e não conseguir provar perdão, que eu estou elaborando aqui, que a pessoa mandou de forma... A pessoa que assaltou, no caso o suspeito, não conseguir provar, como vai fazer esse BO? Sem filmagem, não foi na frente do banco, a responsabilidade então vai ser só do banco. A pessoa, no caso, que furtou, não. É isso? Não. É assim, o banco ele vai responder financeiramente, ele vai responder pelo dano moral, ele vai responder pelo dano material, pela perda do que você teve, né? E quanto a provar, o seu saque no banco é a prova do quanto você tirou, e o resto vão ser suas afirmações. Você pode ter testemunhas ou não, né? Aí é uma questão de prova, né? Mas a importância de se fazer o boletim de ocorrência, como eu disse, o boletim de ocorrência ele também serve para orientar políticas públicas de segurança,
Doutor, mais pergunta, vamos lá. Referente à questão da prova de que você fez o saque. O banco, ele obrigatoriamente ele tem que ter um registro ali do que está acontecendo nos caixas, né? Ele tem, por exemplo, você fez o saque, só que por um acaso você acabou não pegando o seu comprovante, ou você, enfim, o banco ele tem lá um registro do que aconteceu naquele horário. Ó, fulano de tal, esse horário fez o saque de tanto. Isso existe? Não, existe, mas você vai ter isso no seu próprio extrato. A movimentação que houve na sua conta vai estar lá que você sacou em tal hora, tal dia, e o valor. Isso vai estar no seu extrato, né? E se você olhar, observar, se você entrar em qualquer banco, você vai ver que existem câmeras ali gravando o tempo todo, né? Então, o banco, se ele quiser, ele tem todas as provas possíveis. E você vai ter a sua prova porque vai estar lá no seu extrato a sua movimentação. Perfeito, doutor. Doutor, o senhor poderia aqui, que o nosso tempo já está acabando, eu achava que o doutor, quando vem homem, mas eu sou faladeira, não adianta, poderia aqui explicar para todos, por gentileza, a diferença entre furto e roubo? Pode ser pelo Código Penal, ou rapidinho. E até o que eu te perguntei aqui no começo, e assalto, por gentileza? Sim, assim, o furto geralmente ele ocorre sem que a vítima perceba, né? Não existe violência, não existe nada, às vezes a vítima é ludibriada, né? É tipo bater a carteira, é roubar a carteira de dentro da bolsa sem que a vítima perceba. O roubo ele já pressupõe uma violência. Existe uma ameaça física, às vezes armada ou não, né? Mas existe uma agressão física, existe uma ameaça física. Esse é o roubo. E aí ele é tipificado com uma pena maior, né? O assalto é só uma modalidade de roubo, né? Tomar de assalto, né? Chegar e tomar de assalto, né? É uma modalidade de roubo. A diferença básica do furto e do roubo é essa, né? O furto a pessoa não percebe que foi furtada, ela vai perceber depois. O roubo pressupõe uma ameaça, né? Uma agressão física, uma violência. Ok. E no caso de uma quadrilha, quem que será responsabilizado? Penalmente? Isso. Todos aqueles que concorreram para o crime. Tá? Inclusive, quando você falou lá de, às vezes, funcionários passam a dica, né, para os roubadores lá, ele também concorre, ele responde pelo mesmo crime. Todo partícipe, todo aquele que participou de alguma forma, ele vai responder da mesma forma, ele vai responder pelo crime e ele vai ter as mesmas penas. Perfeito, perfeito. E essa restituição também, eu sei pouco de direito do consumidor, pode ser até uma pergunta aqui de forma leiga, mas essa restituição, então, uma garantia que o banco pode te devolver, pode ser de forma em dobro, que eu sei que o direito do consumidor tem um artigo que te devolve de forma em dobro. Pode ou não? Não, a restituição em dobro é de cobrança indevida. Sim. Quando você é cobrado indevidamente, aí o banco tem que te restituir em dobro. Sim, né? Então não. Mas no caso do crime de saidinha de banco, o banco vai te responder pelo dano material, ou seja, aquilo que você perdeu, e o dano moral. Tá. Porque, como eu falei, essas quadrilhas são violentas, eles agem com extrema violência, isso traz traumas psicológicos, você leva isso por muito tempo. Ok. E eu já fui vítima de saidinha de banco. Já. Não, e foi na frente dos meus 2 filhos. Meu filho tinha 5 para 6 anos, minha filha 4 anos. Estava minha esposa junto. E você fica remoendo isso por um ano. Você não esquece isso. Você vai deitar e aquilo te incomoda. E é por isso gera o dano moral. E isso tem que ser ressarcido. Não só o valor que foi pego, mas também esse dano, esse abalo psicológico que promove nas pessoas que são vítimas. E naquele caso, doutor, que eu também, como eu te falei, eu sou especializada, mas é tudo para concurso. Que eu nem sei agora, fugiu o nome do crime. Mas que a pessoa pega, é um sequestro e vai lá e saca o dinheiro junto com você.
entra nessa saída de banco ou não? Na realidade, ele passa a ser extorsão, né? Ah, extorsão. Passa Então não a ser entra, extorsão, nesse né? tipo. Não seria saidinha de banco, ele já é um crime pior, é uma coisa Pior, tipificada como muito mais grave, né? Porque a pessoa fica muito tempo ali sendo extorquida mesmo. Sim. E às vezes a pessoa é levada para cativeiro e aí vai para Pior. o sequestro, né? São crimes muito piores. Uhum. Um crime que tenha acontecido muito é a famosa troca de cartão. Tá? É. O que eles Como procuram? que é? Eles procuram essa pessoa, como você disse, a pessoa mais velha, ela tem dificuldade com tecnologia. Uhum. Aí essas pessoas que se passam como funcionários ou naquela de ajudar, eles falam, não, tá, eles fazem um auê ali junto da pessoa que está ali e eles trocam o cartão dele. Essa pessoa tenta usar o cartão, o cara fala, não, você tem que digitar a sua senha. Ele acaba pegando a senha. E aí o cara vai, o senhor ali, a senhora ali, né, mas ele fica nervoso com aquela situação, ele sai. Uhum. Essas pessoas promovem compras, ele já está de posse do cartão e da senha, porque ele viu ela digitar ali. Então ele promove compras, ele promove saques, né? Nossa. Tudo. E quando a pessoa chega em casa, só de um tempo depois ela vai perceber que o cartão foi trocado, que ela está com o cartão de outra pessoa. Isso tem ocorrido muito, então é importante que as pessoas saibam disso. Não aceite ajuda de ninguém. Se alguém for te ajudar no caixa eletrônico, verifique se é funcionário do banco. Se não, dá um jeito e sai fora disso. Mas se acontece isso, o banco também é responsável. Aí é um pouco mais complicado, porque há julgamentos que entendem que houve uma negligência do cliente em digitar a senha na frente do criminoso, entendeu? Então é possível, dependendo do caso concreto, né? Cada caso é um caso, mas é um pouco mais difícil de provar a responsabilidade do banco, porque aí existe uma negligência do cliente que digitou a senha, que é pessoal dele, que ele não pode compartilhar com ninguém na frente de outras pessoas. Eu tive um caso assim. Eu tive um caso no escritório, doutor, de WhatsApp. A pessoa pega o WhatsApp, manda para um aleatório do seu WhatsApp, estou precisando de um dinheiro, transfere na minha conta, mais tarde eu te devolvo. Transferiu, não sei que foge do assunto, mas pega um amigo aqui que você conversa bastante do topo, a pessoa transfere, é de um amigo meu, preciso urgente agora. Como? A pessoa transfere para uma conta, por exemplo, fala que transfere na do Igor, por favor, tô precisando agora. Aí transferiu, peguei, como é que vai provar se a pessoa transferiu? Esses golpes são muito comuns, na realidade o que vai se provar, o que se vai buscar, geralmente é onde esse dinheiro foi depositado, né? Geralmente você vai chegar num laranja, tá? Quando se chega, né? Quando se chega num laranja. Mas esses golpes no WhatsApp são muito comuns. E um outro golpe que está sendo muito comum é o chamado golpe do amor. Você já ouviu esse ou não? Não. Então, não. São pessoas especializadas. Eu não caio mais em golpe do amor, tô fazendo 32 anos. Graças a Deus. Eles descobrem pessoas que são carentes, que estão... Então eles se passam geralmente por um estrangeiro, né? Se passa por um estrangeiro que ele tem uma fortuna lá para receber e ele manda presentes, ele vai cativando, ele vai enrolando. São estelionatários fantásticos. As histórias são maravilhosas, né? E aí eles acabam depois falando que esse dinheiro, para ser liberado, ele precisa de pagar uma taxa de não sei o quê, e essas pessoas caem nesse golpe. Nossa, há casos de pessoas que perderam R$500 milhão, né? Haja lábia, hein? É assim, se aproveita da carência afetiva das pessoas, né? Em época de internet as pessoas estão tão solitárias, né? E acabam ficando vulneráveis. E deve Eles se aproveitam dessa vulnerabilidade, caso, né? aproveitam dessa vulnerabilidade para aplicar esse tipo de golpe. E não é exclusivo de mulheres, não. Homens também caem nessa. Viu? E não tem como achar depois. Às vezes esses caras estão em outro país. Ixi. Então vamos lá. Beijando a doutora Sandra, que é irmã do doutor Leônidas. Falar Leandro. Ó, doutor Leandro. Doutor Leandro está aqui segunda-feira com a gente, meu presidente da Comissão da Jovem Advocacia. E também estou mandando uma pergunta aqui para o senhor, doutor. Conhece o doutor Leandro Teixeira? Que nunca entrou com uma ação contra a fundação, o doutor Leandro?
Doutor Leandro queria falar sobre inventário, mas eu falei, quem não conhece o doutor Leandro, que entra da Justiça do Trabalho, tem que falar sobre da Justiça do Trabalho. Não conhece o doutor Leandro? Não, eu faço muito pouco Justiça do Trabalho, só quando eu tenho que substituir a doutora Sandra, então, por a doutora alguma impossibilidade, mas quem é penalista não gosta de Justiça do Trabalho. Eu sou apaixonada pela Justiça do Trabalho. O doutor Leandro é o presidente da nossa comissão da Jovem Advocacia lá de Mauá. Tá te mandando uma pergunta aqui ao vivo. Dr. Leônidas, se o furto ou o roubo ocorrer a longa distância da agência bancária, ainda assim o banco é responsável? Reforçando a pergunta. Ainda sim, porque a origem do crime, o que proporcionou esse crime, foi a falha na prestação de serviço do banco. A origem foi lá atrás. Se não tivesse essa falha lá, como é que o ladrão ia saber que tinha dinheiro? O ladrão não fica abordando todo mundo para saber quem tirou o dinheiro do banco. Ele vai naquele que ele sabe que tirou. Então, a origem está na falha de prestação de serviço do banco. Ainda assim, que seja longe de casa, eu entendo que sim, que é responsabilidade do banco, porque é uma falha na prestação do serviço na origem. Aí, respondido, meu presidente da Jovem Advocacia, aí, ó, vamos chacoalhar esses jovens advogados que nunca estão nos nossos eventos, né? Meu presidente aí, ó, doutor Leônidas também, vamos nos nossos eventos, que eu nunca vi o senhor lá, viu? Doutora Sandra tá aqui dando umas diquinhas pra gente, ótimo, sou fã da doutora Sandra aqui, fala com muita firmeza, o Igor, não sei se foi o Igor com a doutora Sandra, não tô lembrando agora, né? O ideal é notificar o banco para resguardar as imagens, que foi uma pergunta aqui do Igor. O importante é comprovar que o meliante o seguiu do banco até o local em que é feita a abordagem. Como que seria essa comprovação que a sua irmã está falando? É evidente, assim, quanto mais prova você puder juntar aos autos, mais chance você tem no seu processo, né? Tá. Sim, mas a questão é, ninguém vai te abordar na sua casa se ele não souber que você tem o dinheiro. Ele não vai se arriscar. Uhum. Ele só vai porque ele sabe que você tem o dinheiro. E isso é a prova contundente de que alguém viu e passou para ele. Que foi lá na falha. Você não saiu com esse dinheiro na rua. Você não saiu contando o dinheiro na rua. Não saiu falando para as pessoas. Como que ele soube? Ele soube porque alguém viu lá no banco, na falha da prestação de serviço do banco, e contou para ele. Ok, perfeito. O importante não é sacar grandes quantias. Concordo. Mames, um beijo. O ideal não é também ir dias de pagamentos ou datas específicas. Essa história de falar assim, o importante é não sacar grandes quantias. Foi a doutora Sandra. Se você tiver a opção, ótimo. Mas a gente não sabe qual é a necessidade de cada um. Às vezes você precisa dessa quantia, sei lá, porque tem N motivos para você precisar. Mas é a velha história de tentar punir a vítima. Vamos inverter a coisa, então. Você tem o dinheiro, você tem o direito de tirar o dinheiro. Concordo. Agora, então, é assim, nós vamos continuar punindo a vítima até quando? Também acho. Gente, também acho. Concordo, doutora. E a gente vai estar ajudando esses crimes, né? Sendo que não é, né? Nossa culpa. Leônidas Andrade é o mesmo nome que o doutor aqui? Seu pai? Parente? Eu tenho um tio que se chama Leônidas Andrade. Grandes aprendizados. Vamos nos resguardar sempre. Beijo para todos. Ju, Thaís. Que Ju, reforçando aqui a história do seu pai. Muito bonita, né? Que gente falando do assunto. Beijo a todos que estão assistindo. Ao nosso presidente, doutor Joselito, que eu vou sempre puxar o saco. É seu primo, né? Joselito, ele é meu presidente, meu primo. É seu primo também, né, o doutor? Então tá bom, tá acabando o nosso tempo. Aqui, Aldo, você nem me deu bronca hoje, Igor? Nunca, jamais. Olha, tá acabando o nosso tempo. Quando que eu te dei bronca? Imagina. Obrigada, doutor. Um crime muito importante. Vamos ter atenção, quem tem idosos aqui, quem puder acompanhar, né?
os nossos idosos, que são um público aqui maior, mas é claro, todos estamos sujeitos. Eu sou extremamente agitada, desligada também. Minha mãe da minha família sempre assiste aqui, sempre falo, presta atenção, né? Porque eu sempre vou correndo nos lugares, eu acho que todos estamos sujeitos, por mais que o público, que o doutor sempre aqui reforça, sejam os idosos, né? Eu acho que todos temos que prestar atenção, ainda mais com grandes quantias, claro, né? E eu acho que um tema muito importante, que até a Gabi, que o pessoal da rádio tinha me pedido perdão por ter trazido só hoje. Primeiro que eu estava achando um convidado, o doutor Leônidas se prontificou para falar, grande penalista aqui da nossa cidade de Mauá, do ABC. Ele está marcado aqui no nosso programinha aqui, no nosso vídeo da rádio. Quem quiser entre em contato com ele, quem quiser entre em contato comigo para mais dúvidas ou para o contato do doutor, estou à disposição. Eu passo para o doutor aqui considerações finais e as últimas dicas, doutor, por gentileza. Agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu. E reforçar, né, eu tenho uma história interessante, né? Minha mãe, quando eu era criança, ela escrevia cartas para os parentes e começava assim, né? Espero que essa missiva pegue todos vocês bem. Eu acho que em época de pandemia isso faz todo sentido, né? Espero que todos estejam bem, espero que todos fiquem bem. Quando for ao banco, atenção, tenham cuidado, né? Não reajam, procure fazer o boletim de ocorrência e vai atrás dos seus direitos, porque os bancos só vão mudar quando todo mundo que for vítima começar a ir atrás dos seus direitos. Aí eles vão achar que vai ficar caro e eles vão mudar, vão melhorar o atendimento, vão consertar esse atendimento que é defeituoso. Então, é essa a dica. Muito cuidado, muita atenção, né? E que fiquem todos muito bem. Perfeito. 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 Agradeço aqui a todos que estão assistindo. Agradeço a presença aqui do Dr. Leônidas. Volto a reforçar a penalista da nossa comarca aqui de Mauá. Obrigado, mais uma quinta-feira penal que eu adoro. Novembro, meu mês, adoro esse mês, final de ano. Adoro, muito obrigada à equipe da Rádio Guardiã da Notícia. Quadra Guardiã da Justiça, segunda-feira, Direito Processual, quinta-feira, Segurança Pública, Penal. Obrigada, Igor. Eu não estou mais brincando com o Igor, que a minha avó vai brigar comigo. Bem feito. Mas quinta-feira eu brinco mais, que hoje eu já estou séria, que eu não conheço o doutor, mas quinta-feira eu conheço. Eu vou brincar com ele, que eu não gosto dele quietinho. E obrigada a todos. Estará disponível pela íntegra no Face. Assistam pelo site, pelo Instagram, pelo YouTube e pelo app nos celulares, me perdoa, ao vivo. E segunda-feira, meu presidente, que estava assistindo aqui, doutor Leandro Teixeira, da comissão... É que eu tenho vários presidentes. Ele é meu presidente da Comissão da Jovem Advocacia, porque eu sou jovem, Igor. Ele é mais meu presidente dos elites, porque eu sou jovem, é da Comissão da Jovem Advocacia. Aqui, segunda-feira, com um assunto muito interessante que todo mundo está com dúvida, que eu vou ter que estudar muito. Covid, doença do trabalho ou não? Considerado doença do trabalho ou não? Então, assim, para a empresa, para empregado, para todo mundo que pegou. Doença, um assunto interessantíssimo. Quem puder, assista. Obrigada a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu a Guardiã da Justiça. A Guardiã